Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a seguir. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar em carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa ou mulher, porquanto do homem ou do varão foi tomada. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que significa todas estas coisas? Qual o significado espiritual de todas estas coisas? Primeiramente, nós vamos ver no versículo 18 que havia uma questão após Deus ter criado o homem. A questão de uma auxiliadora idônea. O que Deus estava dizendo e por que estava dizendo desta necessidade? Ele diz que não era bom que o homem estivesse só e que ele faria uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Primeiramente, observe, é Deus que fez. A mulher foi formada de maneira muito diferente do homem. E Deus fez isto de uma maneira muito peculiar. Mas por que, após dizer isto, Deus trata dos animais e dos seus nomes? E revela que entre os animais e as coisas criadas não se achou nada que pudesse ser uma auxiliadora do homem. Em seguida, Deus faz o homem entrar num profundo sono, tira uma costela e dessa costela forma uma mulher. Diz que transformou-a numa mulher. Essa foi a maneira de Deus operar e fazer a mulher. O homem então exclama: Afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso se chamará mulher. Bem, aqui é mencionado também o matrimônio, quando deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bem, creio que há um mistério espiritual e uma realidade espiritual muito grande nestas coisas. A formação da mulher implica numa realidade espiritual que vai percorrer todas as Escrituras. Afinal, o que Deus está querendo fazer? Quem é este homem? Este homem, segundo a revelação das Escrituras, é o próprio Deus, porque Adão é a imagem e semelhança de Deus. E os seus pensamentos aqui são pensamentos do próprio Deus, porque ele ainda não havia caído. O homem precisava de uma auxiliadora. Sim, uma auxiliadora idônea. Idoneidade fala de honestidade, de perfeição de caráter. Sim, entre os animais não se achou nada que fosse semelhante ao homem. Assim, Deus opera algo. Vamos recordar que os animais nas Escrituras representam os pecadores. Sim, no livro de Daniel, os reis são vistos como bode, carneiros. Em todas as Escrituras, as ofertas são ofertas de animais, e os animais são mortos, são sacrificados
apontando para Cristo. Logo, a razão é que entre os pecadores, Deus não achou ninguém que pudesse formar a mulher, que é a igreja de Cristo. Então, o que ele fez? Ele fez o homem adormecer, apontando para a morte de Cristo, porque o sono nas Escrituras é a morte. Ele tira uma costela. O fato dele ter tirado a costela aponta para o espírito. Deus vai formar um povo espiritual, ao contrário dos animais, que são pessoas naturais. Assim, a auxiliadora, que é a igreja, é formada. Note que essa auxiliadora, a igreja, vai tratar com o adversário em si mesma, por meio da cruz de Cristo, por meio do sono de Adão, e formar uma nova criatura por meio do osso. Tanto que o homem diz, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É algo que sai de Cristo. Assim também a igreja, a mulher. Mas primeiramente nós vamos ver o significado dos ossos. O significado do osso é o significado que se refere ao espírito. É algo que nos mantém de pé diante de Deus. Veja no capítulo 2 de Ezequiel, diz assim: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Pôr-se de pé significa estar no espírito. Sim, estar vivo no espírito é estar de pé diante de Deus. E Deus fala conosco quando nós estamos no espírito. Mas estar de pé tem um significado mais profundo. O que nos mantém de pé são os ossos. Os ossos apontam para o espírito. O que Deus tirou de Adão enquanto dormia é a ressurreição de Cristo. É o osso. É aquilo que nunca acaba e que se conserva, que é símbolo de eternidade. Observe que Deus fala com Ezequiel quando ele está de pé. Mas há um outro fato no Evangelho de João a respeito de Cristo e seus ossos. Vamos ler em João 19, a partir do versículo 32, que diz assim: Os soldados foram, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Isto aconteceu, diz o versículo 36, para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, significa que ele nunca caiu diante de Deus, ele nunca pecou. Ele sempre permaneceu de pé diante de Deus. Este é o significado espiritual dos ossos. Por que estamos meditando nisto? Porque a mulher é formada de uma costela, de um osso. Isso significa todo o povo de Deus formado por meio do Espírito de Cristo. Aquilo que saiu de Cristo é osso do meu osso e carne da minha carne. É Cristo que faz a igreja e que edifica a igreja por meio de seu sono e por meio da sua ressurreição, que é o osso. Assim podemos compreender esta parábola maravilhosa em Gênesis, mostrando a realidade da igreja e da esposa do Cordeiro. Podemos encontrar como Deus faz a auxiliadora idônea. Como Deus faz a igreja? É Deus que faz. Aqui em Gênesis diz assim: far-lhe-ei uma auxiliadora. Eu vou fazer. A questão da igreja verdadeira é que Deus está fazendo. O Espírito de Cristo está atuando e formando um povo com uma nova natureza. Se tivermos a natureza de pecadores, isto é, de animais, não poderemos ser idôneos. Os animais são desonestos, malignos, fingidos e não são confiáveis diante de Deus. Mas aquele que tem a semelhança dele, que é verdadeiro e que crê por meio de Jesus Cristo, é formado uma nova criatura. Por isto, no livro ou na carta aos Efésios, nós encontramos no capítulo 5, a partir do versículo 24, assim: Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eis aqui a formação da igreja. Isto é pegar a costela e formar a mulher. Sim, é para santificar, purificar por meio da lavagem da água, apresentar a si mesmo. Sim, assim como a mulher foi apresentada a Adão, a igreja é apresentada a Cristo, por meio da lavagem da água, da palavra de Deus. Aquilo que Deus fala é que nos edifica. Observemos que com Ezequiel, ele disse, fica de pé e falarei contigo. A partir do momento em que começamos a ouvir a voz de Deus e a sua palavra, nós somos feitos uma mulher, isto é, a esposa do Cordeiro. Observe como termina em Apocalipse esta realidade no capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, não temos mais aqui somente um casal no jardim, mas temos uma cidade no lugar do jardim. Temos uma edificação. Temos algo que foi formado e que é a esposa do Cordeiro. Meditemos nestas coisas e percebamos que a igreja não é uma organização humana. Nem a interferência humana vai impedir que Deus forme a auxiliadora idônea. O que essa auxiliadora idônea está fazendo? Por meio de nós, a igreja, Satanás está sendo julgado e os demônios estão sendo expulsos. Esta é a auxiliadora. Isto é o que a igreja, no seu ministério e vida, faz por meio do Espírito de Cristo. E assim somos formados espiritualmente. E somos ossos e carne de Cristo. Isto é, somos Espírito de Cristo. E a manifestação da sua vida. Que a graça de Deus e o amor de Jesus esteja com você. E que possamos perceber a obra eterna e maravilhosa que Deus está fazendo por meio de Cristo. Assim compreendemos o significado de uma mulher ser formada a partir de um osso, a partir da costela de Adão. É a igreja gloriosa apresentada a Cristo por toda a eternidade. Amém.